Várias mulheres me perguntam: Susana, onde é que eu estou a errar? Por que é que não dá certo para mim? Muitas mulheres chegam até mim em busca de respostas para esta pergunta. Quando elas estão envolvidas nos seus desafios, nas suas dores, nas suas dificuldades de se relacionar, de não conseguir entrar num relacionamento, de não conseguir encontrar alguém que seja compatível, que seja parceiro, que tenha a mesma vontade de construir um relacionamento, um compromisso, uma parceria. Muitas mulheres estão tão envolvidas nessas dores que elas não percebem que às vezes as barreiras ou as dificuldades é algo que elas mesmas estão a fazer ou estão a permitir ou estão de alguma forma a estimular, sem perceber, claro. Mas é por isso que eu acho muito importante as mulheres se questionarem e buscarem saber o que eu posso fazer diferente. Onde é que realmente, o que é que será que eu estou a fazer que está a dificultar ou que não está a facilitar um relacionamento como eu vejo tantas outras pessoas ter. Assim como eu, você que está aqui a ouvir-me, tantas mulheres que passam por aqui, elas têm o desejo de amar, de ser amadas, de construir uma relação séria, profunda, saudável, de poder realmente se sentir seguras, confiar em alguém, poder partilhar a sua vida, a sua intimidade, a sua vulnerabilidade. Construir isso é um desejo de muitas mulheres. Viver isso. Vale a pena realmente ter essa disponibilidade e coragem de olhar para aquilo que está a fazer, de olhar para aquilo que realmente pode ser mudado, pode ser diferente e sair desse lugar, sabe? Desse lugar de achar que já está a fazer tudo bem, de achar que não é nada consigo, que o problema é dos outros, que o problema é das pessoas que encontra, que o problema é dos homens ou é dos parceiros que têm tido, que não são confiáveis, não estão disponíveis. Pode ser que isso seja real, sim, mas também com certeza alguma coisa está dentro da sua responsabilidade e merece, da sua parte, um olhar, um cuidado, uma vontade de transformar isso. Porque sempre existe algo que é da nossa responsabilidade também. Uma relação sempre tem essa reciprocidade. E por isso é preciso haver essa maturidade, essa coragem, essa disponibilidade de olhar para dentro e ver, ok, o que é que eu realmente tenho a ver com isso? Qual é a minha responsabilidade nisso? Porque é que eu estou a atrair essas pessoas? O que é que é em mim, na minha postura, no meu comportamento, nas minhas crenças? O que é em mim poderá estar a facilitar isso, a atrair esse tipo de pessoas? Eu tenho observado erros comuns que constituem barreiras, obstáculos, que são dificultadores de um processo fluido de conhecer alguém, de realmente poder iniciar uma relação com alguém. Então eu vou falar de alguns desses erros e talvez você possa tomar isso para si e avaliar. Será que isto faz sentido para mim, para a minha história, para o meu processo, para as minhas relações? De que forma é que isto tem a ver comigo? Mesmo que lhe pareça à partida que não tem nada a ver, observe, questione. Será que isto também caracteriza o meu processo? Será que é por aqui que eu também possa estar a errar? Abrir um parênteses aqui. Quando eu falo de errar, eu não falo num sentido crítico e nem num sentido de apontar o dedo que você está a errar. Não. Eu falo de errar porque é mais fácil a gente compreender o que é que eu estou a falar, mas num sentido de buscar o acerto, num sentido de lhe dizer que muitas de nós entramos nestes caminhos errados. Eu mesma já entrei em vários caminhos errados antes de acertar, e isso faz parte de nós, isso é humano. E então não tome como uma crítica quando eu falo de erro. E, então, o primeiro erro que eu quero falar é o erro da pressa. Muitas mulheres têm pressa e hoje em dia, na vida que a gente vive, a pressa domina, toma conta, pressiona-nos muito. E, e nesta esfera dos relacionamentos, muitas mulheres veem o tempo a passar,
veem a idade a passar, veem o seu desejo de construir uma parceria, uma família, um relacionamento sério e profundo e saudável, veem isso ficar cada vez mais longe. E tudo isso, toda essa pressão e autoexigência gera internamente uma pressa de querer para amanhã, de querer para hoje. E isso é um erro. E é um erro porquê? Porque isso atrapalha a fluidez de uma relação, cria uma expectativa muito grande em relação a alguém que se está a conhecer. Isso priva-nos de uma tranquilidade, de uma segurança suficiente para a gente sentir como é que está, sentir aquela pessoa, sentir aquela relação. Retira-me a possibilidade de eu estar ali, presente, inteira. A pressa atrapalha os processos, a construção da relação. Vai fazer com que você entre em relações só porque está com pressa e tendencialmente não vão dar certo, fazem-na perder mais tempo, reforçam a ideia de que consigo não dar certo e começa aí uma bola de neve. Então, calma. Ao invés da pressa de algo externo que apareça, de encontrar alguém, ao invés dessa pressa para realmente uma coisa dar certo, talvez seja mais benéfico, principalmente a longo prazo, se você se permitir entrar num processo interno mais profundo, de olhar mais para dentro ao invés de para fora. Quando você dá conta de que está com essa pressa interna, se você dá conta que tem pessoas à sua volta que causam uma pressa externa, dê um passo atrás e diga: calma, é demasiado importante para eu ir com pressa. Eu sei que eu quero, é legítimo, é válido eu querer algo, mas isso só é sustentado no tempo se houver um processo interno. Então, vamos antes por aqui, vá dentro, e não tanto a olhar para fora. Se você é essa mulher depressa, calma, vá mais devagar e por outro caminho. O segundo erro é o não se amar o suficiente. Claro que a gente não tem que se amar numa totalidade, numa plenitude, num 100%, até porque isso talvez nem seja possível continuamente. O amor próprio é algo que a gente vai continuamente precisando de cultivar, às vezes está mais, às vezes está menos, mas é preciso, então você não precisa de se amar na totalidade e estar com alguém numa relação também vai ajudá-la nesse processo de se amar. Mas quando eu falo aqui em não se amar, é não se amar o suficiente. Não se amar o suficiente para saber o que é que você quer na vida, que tipo de pessoa, que tipo de relação. É o não se amar o suficiente para você saber quais são os seus limites, saber o que é que numa relação está bom para si, o que é que não está, saber o valor que você tem e com base nesse valor, saber como é que merece ser tratada. Então, eu vejo muitas mulheres entrarem em relações não se amando. E não se amando, elas entram na relação sempre abaixo, sempre se sentindo menos, sempre com medo que o outro a deixe, sempre se sentindo desinteressantes, não colocando as suas vozes, as suas necessidades, os seus limites, às vezes aceitando qualquer coisa, sabe? Entrando às vezes naqueles relacionamentos que eu chamo de relacionamentos migalha, em que pouca coisa é suficiente. Isso tem a ver com desamor. E sempre que a gente não se ama o suficiente, a gente vai tendencialmente atrair pessoas que vão confirmar isso, que a gente não merece ser amada, que a gente não é suficientemente boa, interessante. A gente sempre vai, como eu digo muitas vezes, atrair pessoas que nos espalham o que a gente tem dentro de nós. Então, se eu não me amo, a tendência é eu atrair pessoas mais tóxicas, mais descuidadas, mais desrespeitosas, porque no fundo elas refletem aquilo que já está dentro de nós também. Então, não se amar o suficiente é um dos principais erros e é algo que eu batalho aqui nas minhas mensagens para que você comece a fazer diferente, para você acertar, para você ter um relacionamento que dá certo, um relacionamento onde você é amada, cuidada, respeitada, onde você é vista, onde você é valorizada, onde você se sente bem, você precisa de começar a fazer esse movimento a partir de si mesma, por si mesma. Amar-se mais, começar a se amar, a olhar para si, a cuidar de si, saber o seu valor. Terceiro erro que eu quero falar com vocês hoje é idealizar
A idealização leva tendencialmente a uma passividade. Então, quando a gente idealiza um relacionamento, idealiza uma história de amor, muitas vezes com base nas histórias de encantar que nós ouvimos quando éramos meninas, crianças, a gente fica num lugar passivo à espera que isso aconteça na nossa vida. Só que as histórias de encantar, elas moram apenas lá, na infância, nos livros, nos contos. A realidade é diferente e a gente precisa de deixar de ser essa menina que idealiza. A gente precisa de amadurecer e vir para a mulher que a gente pode ser hoje. E tomar o controle da nossa vida, tomar as rédeas da nossa vida, assumir a nossa responsabilidade na construção dessa relação, na construção desse amor que a gente quer viver com alguém. Então, quando a gente. É um erro este da passividade, da idealização, porque impede-nos da gente tomar o controle. Faz com que a gente fique ali, à espera que aconteça. Quantas vezes eu ouço alguém dizer: estou à espera do meu príncipe encantado. E eu sei que às vezes as mulheres estão a brincar quando dizem isso, mas algumas também estão a falar a sério. E acreditar que o príncipe encantado vai chegar, não vai dar certo. Pode ser que passe muito tempo até ele chegar. Pode ser que passe a vida inteira à espera que o seu príncipe encantado chegue. Não há príncipes, não há princesas. Para encontrar um príncipe já tinha que ser princesa. Já não é princesa. Nós somos pessoas, nós somos mulheres comuns com qualidades e com imperfeições, com erros e acertos, com coisas boas e menos boas. Nós somos humanas. Se eu me vejo assim, se eu me reconheço como essa pessoa que busca crescer, se desenvolver, que sabe que não é perfeita, eu vou saber que a pessoa que vai entrar num relacionamento comigo também não é perfeita. Também é alguém que está a procurar fazer o seu melhor, que vai ter defeitos, que vai ter imperfeições, que vai ter coisas para melhorar. Então é importante a gente deixar, soltar essa ideia de que o príncipe vai chegar. E há até uma frase que eu acho ainda mais perigosa, que é aquela frase assim: fica tranquila, vai chegar quando menos esperares. Vais ver, quando menos esperares, vai chegar. Essa frase é um pouco perigosa, porque é uma frase armadilha, é uma frase que nos faz acreditar que a gente não precisa de fazer nada. É só esperar. Quando menos esperarmos, vai chegar. Não precisamos de fazer nada. Só que a gente precisa de fazer. A gente precisa de iniciar essa relação connosco e fazer a nossa parte. Porque se eu quero encontrar alguém que seja confiável, me dê segurança, seja parceiro, seja comprometido, seja responsável, seja cuidador, seja, enfim, uma série de qualidades, eu preciso de me tornar também essa pessoa. Eu preciso de entrar num trabalho interno de desenvolvimento, de crescimento, de amadurecimento emocional, para me tornar também essa pessoa madura o suficiente, capaz o suficiente de entrar numa relação com alguém saudável, entende? Então, realmente, eu acho que essa ideia da idealização precisa de ser desconstruída e precisa de dar lugar a um olhar mais maduro do que é o amor, do que é uma relação. Deixar essa ideia de que sempre tudo dá certo, de que a relação certa é aquela que não tem diferença, que não tem discussão construtiva, que não tem, enfim, que tudo se complementa. Às vezes não é assim. Muitas vezes não é assim. Muitas vezes é preciso que hajam as diferenças, os pontos de vista diferentes, às vezes até conflitos saudáveis, claro, para que a relação cresça, para que as pessoas cresçam e se desenvolvam. Então, em lugar dessa idealização, dessa passividade, arregaça as suas mangas e faça aquilo que é preciso fazer. Tome a sua responsabilidade e comece a construir hoje a relação que você quer ter na vida. Porque eu digo isto, eu acho que isto é uma mensagem que eu quero deixar sempre muito clara, que é, nós não precisamos de ter alguém hoje, não precisamos de conhecer ninguém, não precisamos estar nesse processo já de conhecer alguém para começar a construir a relação séria, profunda,
saudável que você quer ter um dia na vida. Você pode começar hoje a construir isso, a partir de si mesma, se desenvolvendo, se trabalhando, se amadurecendo. Um quarto erro que eu vejo que atrapalha muito e que dificulta muitas vezes os processos de construção de relacionamento por parte das mulheres é acreditar excessivamente, demasiado, nas vozes internas. Essas vozes que deitam abaixo, que criticam, que desmotivam. É, vozes internas que dizem assim: comigo não dá certo, eu nunca vou conseguir, porque eu sou demasiado tímida, eu não sou muito interessante, aquela mulher é que é interessante, é que é bonita, eu não, bom demais para ser verdade. Estas são falas que eu já ouvi de várias mulheres, são falas que as mulheres falam e que são ditas lá dentro da cabeça delas ou que as desmotivam, as desmoralizam, as deitam abaixo. São as vozes inimigas dentro delas. Então, observe o que é que dentro de si, quais são as vozinhas internas que, que, que a motivam ou que a desmotivam. O que é que elas lhe dizem em relação a um possível relacionamento, em relação ao amor na sua vida, então eu quero que você observe o que é que essas vozinhas lhe dizem, se elas estão a motivar ou a desmotivar, e que você possa começar a questioná-las, porque muitas dessas vozinhas, comigo não dá certo, nunca vou conseguir, comigo não vai funcionar. Essas vozinhas muitas vezes são crenças que você construiu ao longo da vida, por conta de determinadas experiências, por conta da sua história, do seu ambiente familiar, enfim, pode ser em vários lugares que você constrói isso. Mas são crenças apenas que você construiu, mas que não são a realidade. Você vê-as como realidade, como verdades internas, mas elas não são de facto a realidade. É algo que você tomou como verdade e que agora você pode começar a questionar: será que isto é mesmo verdade? Será que comigo não dá mesmo certo? Será que nunca vou conseguir? Mas por que não? Por que razão é que eu nunca poderia conseguir? Sou demasiado tímida. E então? E então? Quantas pessoas tímidas não têm bons relacionamentos? Não é? É bom demais para ser verdade. Porquê? Porquê que é bom demais por ser verdade? Por acaso você tem alguma questão que impossibilita ter uma relação séria, saudável, verdadeira? Então, comece a questionar essas verdades, comece a questionar essas vozinhas e comece a dar-lhes menos audição, sabe? Baixe um pouquinho o volume delas. Porque se você acredita nelas, se você as repete, se você as expressa, você torna-as mais fortes e torna-as ainda mais verdadeiras. Então, o que eu lhe proponho é que você comece a questioná-las e não as alimente tanto. Baixe o volume delas dentro de si. Porque realmente a gente precisa de se motivar, a gente precisa de buscar dentro e fora de nós vozes, falas incentivadoras, motivadoras, que nos empurram para a frente, que nos direcionam para onde a gente quer ir. E com certeza uma voz que diz assim, comigo não dá certo, não vai levá-la a um relacionamento sério, profundo e saudável com alguém. Com certeza, esse pensamento, essa ideia, essa frase, eu não vou, eu comigo não dá certo, nunca vou conseguir. Para onde é que isso a leva? Para que lugar é que essa voz, essa fala, esse pensamento dentro de si, para que lugar é que isso a leva? Leva para um lugar de inferioridade, de incapacidade, de desesperança, descrença. Então, escolha outro caminho, escolha outras vozes, outros pensamentos e outras falas que possam levá-la para onde você quer, para esse lugar de relacionamento sério, saudável, profundo, feliz com alguém. Talvez você possa começar a questionar e a mudar, dizer, não, comigo pode dar certo, eu vou conseguir. Eu estou a fazer o que está ao meu alcance para que dê certo, para conseguir. Está tudo bem. Pode ser que demore, pode ser que eu precise de pedir ajuda, pode ser que
leve um pouco mais de tempo, pode ser que eu precise de trabalhar coisas em mim, mas vai dar certo. Eu estou a fazer o que está ao meu alcance para dar certo e acredito que é possível. Então comece a mudar e a treinar este tipo de pensamento para que você comece a acreditar nele e para que ele a direcione para onde você quer e daqui a um tempinho começar a ver isso a acontecer. O erro de foco excessivo na imagem externa e reduzido na imagem interna. Ou seja, ainda há muita ideia de que a imagem externa é o mais importante, é o que atrai, é o que faz uma pessoa se relacionar com alguém. É claro que a imagem externa é importante e com certeza é ótimo que você cuide da sua imagem, que você busque estar bem, se sentir bem consigo mesma, que você busque uma imagem que seja atrativa para as pessoas. Mas não faça só isso, não faça só isso. Que isso não a faça descuidar da sua imagem interna. Porque pode ser que a imagem externa atraia, mas para sustentar uma relação, para atravessar os desafios de uma relação, para sustentar o processo de conhecer alguém e tudo o que isso implica, para sustentar isso, não é a imagem externa que vai sustentar. O que vai sustentar isso é a sua imagem interna, a sua maturidade, o seu à vontade e segurança consigo mesma dentro de si. Então, não foque, não vá nessa onda, não vá nessa ideia que as mídias sociais, a televisão, as imagens lá fora, essa ideia, não vá nessa ideia de que elas nos tentam passar de que realmente isso é o que importa. Ter a cara bonita, ter o corpo perfeito, ter a melhor imagem, o melhor sorriso, estar sempre bem vestida, estar sempre nos trinques. Isso não é o mais importante para construir e manter uma relação séria, profunda e saudável. Não é mesmo o mais importante. Eu não estou a dizer que não é importante, eu estou a dizer que não é o mais importante. Então, por favor, invista na sua imagem interna. Invista naquilo que realmente vai sustentar um processo e uma construção verdadeira do relacionamento com alguém. Então, esse era um ponto que eu queria deixar aqui. E também, quero falar ainda de mais um, que um erro também que muitas mulheres cometem quando estão nesse processo de conhecer, de construir, de iniciar uma relação com alguém, é elas desconsiderarem a sua história. Esse é um erro muito, muito comum que muitas mulheres nem têm consciência dele. Então, quando eu falo aqui de desconsiderar a sua história, eu estou a falar de desvalorizar aquilo que é a sua bagagem emocional, a sua bagagem de experiências, de vivências, desconsiderar as marcas de relações anteriores. Quantas vezes as mulheres não entram, não tentam entrar numa nova relação, não querem rápida, não estão naquela pressa de criar uma relação, quando ainda nem sequer soltaram as marcas, as mágoas, os traumas às vezes, as dificuldades, as, 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 as cargas emocionais que ficaram contidas de uma relação anterior. Quantas e quantas mulheres não querem rapidamente encontrar alguém porque não sustentam o desconforto de estar sozinhas ou porque não conseguem superar o fim de um relacionamento que terminou há um mês atrás. Então, muitas dificuldades para construir uma relação séria, profunda e saudável com alguém, muitas vezes assenta nesta desconsideração da própria história, das marcas que ficaram de relações anteriores. E não só, eu vou ainda mais longe. Muitas vezes o erro está em desconsiderar a própria história lá da sua infância, aquela história mais antiga. Desconsiderar o impacto que as relações mais precoces tiveram, nomeadamente a relação com os pais. Eu falo disso e às vezes as mulheres até ficam assim meio desconfiadas de o que é que isso tem a ver, mas tem tanto a ver, tem muito a ver. Essas relações primárias que nós tivemos com a nossa mãe, com o nosso pai, essas relações que foram modelos para nós,
quer da forma como nos sentimos amadas, quer da forma como eles se relacionaram entre eles, como eles foram um modelo de casal para nós. Existem muitas coisas que a gente capta, que a gente observa, que a gente aprende dessas relações primárias com a nossa mãe, com o nosso pai. Existem muitas coisas que a gente repete, às vezes inconscientemente, ou existem muitas coisas que às vezes a gente quer excluir, quer fazer diferente, e nessa tentativa de fazer diferente acaba fazendo igual e acaba entrando em padrões tóxicos, repetitivos, não é? E não consegue compreender porquê. Então, não desconsidere a sua história. Tenha a coragem, a disponibilidade, e aqui eu recomendo, claro, que seja junto de alguém, junto de um profissional, olhe para a sua história, olhe junto com alguém para a sua história e desbloqueie aquilo que ficou bloqueado, cure aquilo que precisa de ser curado, passa limpo algumas experiências que você vivenciou, atualize algumas crenças, alguns modelos que você teve na vida. E fazer isso é um processo profundo que vai ter um resultado a longo prazo na forma como você se relaciona, no tipo de pessoa que você atrai, no tipo de relação que você constrói com alguém. Então vale a pena. E falei aqui de vários pontos, vou aqui só recapitular. Nós falámos sobre a pressa, é um erro a pressa, o não se amar, o acreditar demasiado nas suas vozinhas internas, o focar-se excessivamente na sua imagem externa e não se focar na imagem interna, o desconsiderar a sua própria história e aquilo que ficou da sua própria história. E finalmente falámos também sobre a passividade e a idealização do amor e dos relacionamentos. Então, falei aqui de 6 pontos, 6 caminhos errados que às vezes as mulheres entram e que são caminhos onde fica difícil encontrar uma relação séria, profunda e saudável com alguém. Então, eu quero que você observe agora. Que você observe o que é que isto tem a ver comigo. Será que eu estou em algum destes caminhos errados? Será que eu tenho desconsiderado algum destes pontos e, na verdade, talvez os esteja a fazer? O que é que eu posso, o que é que eu reflito, o que é que eu retiro daqui? Então, avalie se você se identifica com algum destes erros, está bem? E fica à vontade para me perguntar, para me questionar. Quando eu recebo um feedback vosso, eu fico mais próxima e com mais possibilidade de responder, de trazer conteúdo que seja conectado com as vossas necessidades, com as vossas dificuldades. Então, isso ajuda-me também a conhecer-vos um pouquinho mais e ficar mais perto e poder atender às vossas necessidades. Por isso, não deixe de comentar, de me mandar mensagem para realmente partilhar comigo. Um beijinho e até logo!